Opa, irmão Antônio, tudo bem? Irmão Zenilda, boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite, irmã. Como é que vocês estão? O culto lá da Memorial já acabou? Bom, sabe? Já. Que bom. Boa noite, irmã Zefinha. Tudo bem com a irmã? Como é que tá a irmã? Como é que tá o irmão Agripino? Moisés, boa noite, Moisés. Compartilhar o nosso vídeo. Aproveitar que nós já estaremos começando já. Então, boa noite, irmãos, a todos. Chegaram, depois vão chegando os outros. Mas vamos começar o nosso culto ao Senhor. Vamos começar orando, agradecendo a Ele por estarmos vivos,
o Senhor ter nos guardado até agora. E vamos pedir para Ele, né, para continue nos guardando, para que Ele tenha misericórdia também de todos aqueles que estão enlutados, que estão sofrendo nessa pandemia. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos juntos, mesmo separados, Senhor. Senhor Deus, abençoe cada um de nós, cada um nas suas casas, Senhor, abençoe as famílias reunidas nesse momento, Pai. Guarda de todo mal. Queremos te agradecer por estarmos vivos. Esteja abençoando cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Abençoe também, Pai, isso que nós oferecemos a Ti, o nosso culto, os louvores, orações, tudo que acontecer, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Então é isso que eu te peço, Pai, te agradeço no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Então, como palavra introdutória, eu queria ler o Salmo 125. Salmos 125. Abra aí na sua Bíblia. Então diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecem para sempre. Assim como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm um coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora, junto com os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Amém. Esse salmo é interessante porque fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então é a força dos montes, ou do monte Sião. Um monte muito importante na história de Israel, na nossa história também como cristãos, por causa de Moisés, que recebe as tábuas da lei e tantas outras histórias importantes. E eram os montes que estavam acima de Jerusalém. Jerusalém já estava no alto, Jerusalém ficava numa parte mais alta, e os montes de Sião, ou monte de Sião, ele fica mais alto. Então, essa comparação que o salmista quer fazer com aqueles que confiam no Senhor. Eles são igual o monte de Sião, que estão ali eternamente, né, na concepção do salmista, desde sempre, e são inabaláveis, como os montes de Sião. Irmãos, então nesses momentos nós temos que confiar no Senhor, para que realmente, como o salmista está falando, nós sejamos como os montes de Sião, que não são abalados, mas permanecem para sempre. Os montes cercam Jerusalém, tinha alguns montes que cercavam Jerusalém. O Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Então, ele compara aqueles que confiam no Senhor com os montes de Sião, e compara também o cuidado do Senhor como os montes que estão ao redor de Jerusalém. Tem uma outra comparação que o salmista faz, para que fique fácil de visualizar, né, para as pessoas que estavam escutando. Então é interessante porque para a gente também, a gente precisa às vezes do visual para a gente conseguir entender. Então, da forma que os montes estavam ao redor de Jerusalém, o Senhor também está ao redor do seu povo. E aquele Deus que foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Então, o mesmo Deus que estava ao redor do povo de Israel é o Deus que está ao redor do nosso povo e da gente. Ele continua conosco. Então, nós devemos confiar nele. Continuar confiando no Senhor. Continuar como os montes de Sião, que não são abalados, mas permanecem para sempre. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós com essa leitura introdutória. E eu quero colocar uma canção aqui para a gente meditar, do Fernandinho, que eu gosto bastante.
para a gente pensar um pouco junto. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Vamos ao momento de oração. Você pode colocar os seus pedidos aí de oração, agradecimentos. Aquilo que o Senhor quer pedir, o que você quer pedir ao Senhor, você quer agradecer a Ele. Possamos continuar orando, irmãos, pela nossa igreja. A gente acreditamos, né, que estamos no momento do pico da doença, né, no Brasil. Alguns casos aqui na Paraíba têm crescido. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então a gente precisa sempre lavar as mãos, não esquecer disso quando chegar em casa, lavar os produtos, lavar as mãos, usar máscaras quando estiver na rua, quando for em algum lugar. A gente precisa estar colocando a nossa proteção, máscaras, ouvir o que as autoridades de saúde estão falando para a gente, para que a gente possa tentar amenizar, né, isso tudo, o que está acontecendo. Então, as nossas orações, como sempre, pelos profissionais de saúde, por aqueles que têm que estar na linha de frente do vírus, pelos nossos governantes, porque muitas coisas têm acontecido pelo Brasil, ruins, né, de abuso de autoridade e uma série de outras coisas, que nós possamos orar, que continuamos intercedendo pelas nossas igrejas também, né, de estar separados, que as pessoas não desanimem, né, estejam firmes no Senhor. Eu tenho conversado com alguns irmãos e graças a Deus muitos têm lido a palavra, muitos estão que não liam a Bíblia, estão lendo a Bíblia agora, então isso é algo muito bom, mas que continue firmes e que a gente possa, como a gente não sabe quando vai terminar, e eu queria ver com os irmãos para a gente começar cultos de oração, mas pelo aplicativo, né? Para a gente se ver, porque é ruim, né? A gente não consegue se comunicar bem, só eu que apareço e que falo aqui, mas seria bom com os irmãos, para que a gente pudesse orar junto. Então tem os aplicativos aí para o computador, para o celular, que estão usando, e a gente fazer também essas reuniões de oração, pelo menos uma vez por semana, para a gente se fortalecer, né? Pelo menos a gente está se vendo. Então a gente vai tratar disso, né? Os irmãos instalarem o aplicativo para a gente estar conectado. Certo, irmãos? Também ajudar as pessoas, porque realmente vai começar muitas pessoas sendo mandadas embora, com dificuldades. Então a gente começar algumas campanhas aí, não sei como é que está nessa Redonda, mas aqui em Campina Grande já começou, né? Então que a gente possa realmente auxiliar as pessoas que estão mais necessitadas nesse momento. Amém? Então vamos orar. Não sei se alguém colocou pedido de oração aqui, deixa eu ver. Não colocou não, mas vamos orar por isso, pedindo ao Senhor que Ele realmente tenha misericórdia da gente, que a gente consiga passar por essa pandemia bem, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, obrigado por podermos orar e pedir a Ti, Senhor. Te peço primeiramente pelos meus irmãos em Cristo, por cada um deles, suas famílias, suas casas, Senhor, esteja abençoando, Pai. E o Senhor proteja todos nós. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, Pai. Muitos profissionais de saúde têm morrido, Pai, com esse vírus terrível, Pai. Nos abençoe e protege, Senhor, cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Te peço também pelas autoridades, realmente que elas possam fazer, Senhor, as coisas corretas, Senhor Deus. Não agir por ganância ou por vaidade, Senhor Deus, mas com sabedoria, no nome de Jesus, Pai. Abençoa nossas igrejas, Senhor Deus, nesse momento. Não deixe que a gente fique enfraquecido, Senhor Deus, mas que a gente possa orar, possa ler a Tua palavra, Senhor Deus. Também se nos reunirmos, Pai, mesmo pelos aplicativos,
em oração, pedindo clemência, Senhor Deus, clamando a Ti. Te pedimos por isso, Pai, misericórdia de nossas vidas, Pai. Abençoa aqueles que estão enlutados nesse momento difícil, Pai. Fortalece, traga o conforto do Teu Santo Espírito. É isso que nós imploramos a Ti, Senhor, e te pedimos no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso momento da palavra e continuar no livro de Marcos. Lá no capítulo 10, esse momento aqui, Marcos, no capítulo 10, do versículo 32 até o 52. Marcos 10, do 32 ao 52. Boa noite, irmão. Estou chegando. Estou vendo a irmã Sueli. Deus abençoe, minha irmã. Chegou mais alguém? A irmã Taninha também. Eliana. Deus abençoe também, Eliana. Marcos 10, do 32 ao 52. Então, vou fazer aquilo como eu sempre tenho feito, né? De não ler tudo. A gente vai acompanhando a história junto, né? Já que Marcos é essa história, né? que vai de Nazaré, do início do ministério de Jesus até o final em Jerusalém. E aqui nós estamos vendo essa caminhada, né? Dos discípulos para chegar em Jerusalém. Eles estão próximos de Jerusalém. E nós vemos semana passada a respeito do jovem rico e como Jesus está falando das recompensas do discipulado, as recompensas por seguir a Cristo, né? A gente falou isso semana passada. E aqui continua os ensinamentos de Jesus, nesse grande bloco de ensinamentos, né? Que vai de Marcos capítulo 8, metade de Marcos capítulo 8. Jesus vai ensinando até agora Marcos capítulo 10, 52, que termina com o cego Bartimeu. E aqui em Marcos capítulo 8, no versículo 22, isso é interessante, começa também com um cego. Então são dois cegos fecham essa história. E é interessante como Marcos gosta disso, a gente fala, são os sanduíches, né? Ele coloca duas histórias, e aí coloca uma história no meio, e aí ele continua depois essa história. E aqui os cegos estão postos em lugares estratégicos para exatamente mostrar de quem é de fato o cego, né? Então o título do sermão é esse. A gente tem que descobrir quem é o cego da história. Quem são os cegos nessa história? E a gente começa lá no versículo 32. E no versículo 32, Jesus novamente fala as mesmas coisas que tinha falado antes, sobre o seu destino, que ele haveria de morrer, ele haveria de sofrer, de morrer e também ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 32. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que os seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Olha que interessante. Então, eles estão nessa caminhada em direção a Jerusalém. E dentro dessa caminhada, muita gente começou a seguir Jesus pelos seus milagres, pelas suas curas, pelos seus ensinamentos. Então começou a juntar uma pequena multidão atrás de Jesus. E ao mesmo tempo, os discípulos estão muito admirados com aquilo tudo, né? Então, você começa a ver que os discípulos e a multidão começam a achar que Jesus vai fazer uma revolução, vai tomar o governo. Então, os discípulos olham para aquilo e falam: é a nossa hora. É agora que a gente vai dominar.
A gente já vê a conversa depois do Tiago e João que corrobora com isso. Eles estavam esperançosos, eles estavam admirados com aquilo tudo, e por isso Jesus chega e fala: olha, calma aí, pega os 12, tira da multidão e fala: calma aí, eu preciso recontar de novo a mesma coisa que eu já falei para vocês. E ele repete novamente sobre tudo que haveria de acontecer. Jesus está realmente preparando e falando para eles: olha, não é isso que vocês estão achando. O meu reino não é desse mundo, como ele vai falar isso lá para Pilatos. E, irmãos, eles não compreendem isso. E eu acho que até hoje muita gente não compreende isso. Acha que o reino de Deus ele será tomado à força de forma política. Muita gente acha isso, infelizmente. Hoje em dia estão achando. Mas vamos continuar. Então Jesus chama os 12 e começa a falar o que ia acontecer. Versículo 33. Ouçam, disse ele: estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído, entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus faz questão de repetir as mesmas coisas que iriam acontecer quando ele chegasse em Jerusalém. Ele iria ser morto. Ele seria humilhado. E novamente, ele precisa repetir isso. Na cabeça deles não entrava isso. Se ele era o Messias, não tinha como ele morrer. Não tinha como ele ser humilhado. Ele seria o rei vitorioso. E a multidão que olha isso com temor, né? Fala que os discípulos estavam admirados e a multidão com temor. Porque eles também tinham visões acerca disso. Se ele era o Messias, e o pensamento judaico de revoluções é que haveria uma guerra antes que o Messias reinasse. Então a multidão também estava preparada para que houvesse uma guerra, uma revolução ali contra o império. Então eles também acompanhavam isso com medo, mas eles estavam lá. Eles queriam que as coisas mudassem, mas eles queriam mudanças de forma política. É muito parecido com o que a gente vive hoje. Jesus propõe um outro caminho para essas pessoas. E quando ele fala desse novo caminho, que não é pela espada, mas através do amor, através do seu testemunho, muitos não aceitam isso, muitos querem ir embora. Mas aqui eles não entendem. E o texto continua, a gente vai ver isso, como é que eles não compreendem. Versículo 35 em diante. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra, ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha isso que a gente está falando. Jesus repete de novo, fala para eles, acho que umas 3 vezes que ele já falou sobre isso. Eles não escutam o que Jesus está falando e chegam, tem a cara de pau, os 2 irmãos, né, são os filhos do trovão, Tiago e João, chega para Jesus: Jesus, quero pedir um favor para o Senhor. Quando o Senhor reinar, quando vier o seu reino, que a gente possa ser vice-reis, né, um à direita e o outro à esquerda do Senhor. Olha isso, irmão. Eles queriam tomar o reino político. Eles queriam ser ministros, secretários do reino de Jesus. E queriam passar na frente dos outros 12. Quiseram ir correndo lá e perguntar para Jesus: Jesus, deixa a gente ser isso. Por favor. E é interessante que o versículo 38, Jesus responde a isso, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice
que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? E eles respondem, somos. Eu acho que eles não tinham noção do que eles estavam respondendo. De que seria o sacrifício de Cristo. Jesus está falando sobre o seu sacrifício, que ele iria morrer. Que ele seria derramado como libação. Acredito que eles não tinham noção disso. Mas eles respondem, sim. Jesus fala, de fato, vocês vão beber desse cálice. Eu continuo no versículo 39. Sim, vocês vão beber desse cálice. E serão batizados com o meu batismo. Porém, não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. E é interessante isso, né? Porque alguns comentadores falam que talvez Jesus estava falando sobre os dois ladrões da cruz. Eles que acabaram, a direita e a esquerda. Não foram os poderosos, não foram os discípulos, mas foram ladrões. Ladrões que acabaram à direita e à esquerda de Jesus. E, de fato, eles beberam do cálice. Tiago e João beberam do cálice. Tiago foi o primeiro a morrer por Cristo. Ele foi preso e foi degolado. Mas eles não tinham essa noção. Porque eles queriam o rei. Eles queriam dominar. Eles queriam ir para a guerra. E Jesus dá uma resposta para eles que é a mesma resposta para a gente hoje, que nós precisamos escutar, nós precisamos meditar, nós precisamos analisar sobre Jesus e sobre se a gente entendeu, perdão, de fato, o que ele veio fazer. Então olha o versículo 41, que interessante, que diz: quando os outros 10 discípulos ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. E aí você pergunta, eles ficaram indignados por ele ter a cara de pau de perguntar isso? Como é que vocês têm coragem de falar isso para Jesus? Vocês não conhecem a missão de Jesus, vocês não sabem para que ele veio. Irmãos, não é por causa disso. Eles ficam com raiva, é porque eles queriam ter feito isso antes, serem mais rápidos que os dois irmãos. Eles ficam com raiva, como é que eles fizeram isso e eu não fiz isso? Não deu tempo de eu fazer isso, de eu passar à frente, de eu ser um dos ministros de Jesus quando o reino dele vier, quando o governo se instalar, quando ele derrubar os romanos. Essa é a indignação dos discípulos. Eles também queriam o poder, a força, o poder político, ser reis, ser ministros, mandar. É isso que eles queriam, irmãos. Muita gente hoje quer mandar, quer dar ordem aos outros, quer o poder. Tem gente que nem quer o dinheiro, mas quer o poder. E tem sede de poder. Os nossos governantes, muitos querem isso, sede de poder. Muitas pessoas em nossas igrejas. Como diz aquele ditado: dê poder a um homem e você vai descobrir quem ele é. O poder revela. E aqueles discípulos que não tinham poder, não tinham nada, mas eles já vislumbravam o poder que teriam no reino vindouro de Cristo, e eles já ficam nessa loucura de quem será o primeiro, quem vai tomar o poder. E aí olha novamente Jesus respondendo com sabedoria. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Ele está falando entre os pagãos, entre as pessoas desse mundo. Há uma guerra por poder.
Um quer comer o outro, literalmente mastigar, passar por cima, pisar, por causa do poder. Jesus está falando isso. Mas Jesus está falando, comigo não é assim, eu não participo do jogo de poder, eu não participo da opressão, da tirania dos governantes, eu estou fora disso. Estou cobrando de fora. Isso é coisa dos pagãos, é aqueles que não têm temor a Deus, é eles que fazem isso, que participam nesse jogo sujo do poder. São os líderes deste mundo. Os líderes deste mundo que fazem isso, que fazem parte do poder, desse jogo, que querem manipular o povo, querem dominar o povo, ser tiranos sobre o povo. Versículo 43. Porém, entre vocês será diferente. Olha isso, irmãos. Jesus joga um balde de água fria nos discípulos que queriam mandar, que queriam ser especiais, que queriam nome, prominência, que queriam ser conhecidos por estar no reino de Jesus, o reino do Messias. Fala, porém, entre vocês vai ser diferente. Comigo a banda toca de outro jeito. Como é que vai ser no reino de Cristo? Ele diz, versículo 43 ainda: quem quiser ser o líder entre vocês, que deva ser servo. Olha isso. Irmãos, acabou. Deve ter murchado todo mundo, né? Tá todo mundo empolgado, de quem será o primeiro, quem será o que vai governar, o que vai mandar em todo mundo. Jesus fala, olha, comigo não é assim. Se você quiser o primeiro, se você quiser ser o maior, como ele falou lá da criança, a mesma coisa, ele falou com a criança e eles não entenderam. Ele falou, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que ser semelhante a uma criança, ser pequeno. E aqui Jesus está falando a mesma coisa, mas sendo mais claro com a questão política. Para quem quiser ser o líder, quem quiser ser o principal, deve ser o escravo. A palavra aqui é escravo. O mais baixo de todos. É isso que é o reino do contrário. Jesus está mostrando um reino que é o contrário. Não que tem mais hierarquia, mas tem uma hierarquia ao contrário. Que aquele que é o maior é aquele que serve. E aí Jesus continua. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. O primeiro deve ser o último. Pois, versículo 45, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em favor de muitos. Olha isso, irmãos. Jesus é o maior líder que já existiu, por causa que ele não falava da boca para fora. Tudo que ele falou, ele fez. Então ele está falando, eu estou falando isso para vocês, porque e aí Jesus fala isso depois, porque toda autoridade, quando ele morre e ressuscita, ele fala isso, porque toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, da grande comissão. Portanto, ide. E é óbvio que aqui ele é Deus, ele é o Senhor, só que ainda não tinha passado ainda pelo sacrifício da cruz. É claro que ele tinha todo o poder, mas quando ele passa pela cruz, pelo seu sacrifício, pela ressurreição, o seu poder lhe é dado novamente. Então, ele como todo poderoso, ele não precisava de nada disso. E pelo contrário, ele podia mandar em todo mundo. Ele podia ordenar em todo mundo, mandar. Mas ele fala, o Filho do Homem, e ele se coloca como o Filho do Homem, e aí que tem uma dupla interpretação, o Filho do Homem como um ser humano,
qualquer ser humano, mas o Filho do Homem, como lá no livro de Daniel, que seria aquele que viria com a autoridade dada por Deus, o Filho do Homem. Então Jesus se coloca como ser humano e como Deus, aqui nessa união, nesse título, o Filho do Homem, dando a si mesmo. Ele que é o Filho do Homem, esse que tem toda a autoridade dos céus, ele que poderia mandar, que poderia ser um tirano, ele escolheu ser servo. Ele veio não para ser servido, mas para servir, irmãos. Senhor Jesus é o maior exemplo para a gente. Ele veio para servir, para dar a sua vida em resgate ou em pagamento por muitos. E aí Jesus se coloca aqui como o servo sofredor de Isaías 53. Aquele que se entrega a Deus e que Deus satisfaz a sua ira nele. A ira que era devida a mim e a você. Mas Jesus se coloca como o servo sofredor, como o texto fala em Isaías 53, e que agradou o moê-lo. Deus agradou o moê-lo. Esse é o papel que Jesus se coloca. O de dar a sua vida em resgate. Nós fomos resgatados por Cristo. Ele pagou um alto preço por cada um de nós, irmãos. E é isso que os discípulos não conseguem entender. Jesus dá o maior exemplo de serviço para nós e para os discípulos. Porque ele não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí nós temos o último trecho, que é o cego que a gente estava falando, a cura do cego Bartimeu. E essa cura desse cego, ela fecha todos os ensinamentos de Jesus sobre quem ele era e sobre o reino de Deus. E aqui a gente fecha esses ensinamentos. Irmãos, e está muito bem posto aqui. Vamos ler a história do cego, porque aí a gente vai entender melhor isso. Versículo 46. Então chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe diziam aos brados: cala-se, fique quieto. Ele, porém, gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, porém, o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Irmãos, esse cego, na verdade, é aquele que está enxergando. Ele chama Jesus de filho de Davi, descendência de Davi, como rei. Entende Jesus como descendente de Davi. Clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, aquele cego consegue enxergar muito mais além do que os discípulos. Os discípulos estavam cegos pela sede do poder, que eles nem tinham, mas achavam que teriam. Os discípulos também não queriam que ele chegasse próximo de Jesus. Eles achavam que estavam numa comitiva real, Jesus o rei, e eles nessa comitiva. E você sabe muito bem, vocês já viram, deve ter visto, né, um casamento real, né, ou presidentes, né, que ficam, os policiais, né, da Polícia Federal aqui do Brasil, que ficam protegendo de um lado do outro para que ninguém se aproxime. Eles estavam achando igual. Jesus o rei na comitiva, indo a Jerusalém, eles achando que iam tomar o poder,
a multidão atrás também devia estar achando isso. E aí um cego gritando: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem queria algo de Jesus diferente. Aí Jesus para e ouve aquele homem. Jesus tem ouvidos para ele. Que coisa fantástica. Dentre aquela multidão, ele escuta aquele cego. Jesus escuta aquele homem. Jesus para, fala para ele vir aqui. Versículo 49. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venham, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Olha isso. E aí eu não sei se auxiliaram ele, se ele ouviu a voz de Jesus. Só sei que ele larga ali a sua capa, corre e de um salto, olha isso, talvez ele estivesse sentado, ele levanta e de um salto vai até Jesus. O cego, talvez pela voz de Jesus, ele vai ao seu encontro. Irmãos, nós por muitas vezes estamos cegos. E o que temos é uma voz que nos guia. É uma voz que, dentre todas as outras vozes que falam com a gente, essa voz, a voz de Jesus, o bom pastor, que o texto de João vai falar para a gente, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, somente do seu pastor, e elas o seguem. Aquele cego ouviu e as pessoas falaram: vão lá, vai ao encontro dele. E ele foi. Ele foi animado. Versículo 51. O que você quer que ele faça? Perguntou Jesus. E aí a gente precisa parar aqui. O homem era cego. O óbvio era, claro, que ele quer ver. Claro, Jesus chegaria lá, botava a mão na cabeça dele, nos olhos dele, e ele ia enxergar. Mas, irmãos, Jesus pergunta àquele homem: o que você quer? Irmão, essa pergunta de Jesus, isso tem um significado muito grande. Novamente, a gente precisa viajar no tempo. O que é um cego? Um cego hoje já tem dificuldade, imagina naquele tempo. O cego não podia andar em qualquer canto. Provavelmente as pessoas levavam ele para pedir esmolas, depois pegavam ele de volta para levar para casa, para comer. Aquele cego era arrastado de um lado para o outro. O cego não tinha vontade. O cego não sabia para onde estava indo. Ele não tinha nenhum tipo de querer. Ele não era um humano. Ele perdeu a sua humanidade, o seu ir e vir. Mas Jesus pergunta para ele: o que você quer? Irmãos, talvez ele não fala se é um cego de nascença. Eu acredito que não era um cego de nascença, porque depois ele fala: eu quero voltar a enxergar, né? Então talvez ele tenha perdido a sua vista. Mas Jesus pergunta o que ele quer. Talvez ninguém nunca tenha perguntado para ele: o que você quer fazer? Jesus traz a humanidade para ele, trata ele como um homem, um ser humano novamente. Ele pergunta: o que você quer? As perguntas de Jesus nunca são à toa, nunca são vazias. Imagina aquele homem ali e parar todo mundo gritando Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele chega na sua cidade, chega em Jericó. Talvez ele tenha pedido, alguém falou: olha, a comitiva de Jesus está passando por aqui. Talvez ele tenha pedido: me deixa lá na porta da cidade, porque quando eu escutar a multidão, eu vou gritar e talvez ele me escute. Talvez aquele homem está lá esperando, ficou esperando aquele momento todo. Jesus passou, ele gritou, Jesus ouviu, ele foi ao encontro de Jesus. E agora ele fala: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: Rabi, ou mestre,
Eu quero ver. Eu quero enxergar. Bom, o Senhor pergunta para a gente também: o que você quer? O que você quer? Aquele homem queria enxergar, irmãos. Nós também devemos querer enxergar, ver de fato o Senhor. Deixar como essa cegueira que estavam os discípulos por poder. Aquele homem não estava nem aí para isso. Aquele homem queria ver de novo, ver novamente, ele queria ter os olhos curados. A coisa mais básica, aqueles homens andavam, viam, enxergavam, estavam com Jesus, estavam aprendendo de Jesus, mas queriam poder. Aquele homem, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus responde: vai, pois a tua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que legal. A tua fé o curou. E ele passou a seguir a Jesus naquele momento. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Jesus fez aquele homem ver. Jesus faz cegos enxergarem. Hoje faz cegos enxergarem. E ele precisa tirar nossas escamas dos nossos olhos, que às vezes só enxergam essa coisa política, como os discípulos aqui, que só queriam ver o jogo do poder, quem seria o primeiro, o segundo no reino. Aquele homem queria ver. Irmão, nós devemos também querer ver a Cristo, ver a sua vontade, ter a revelação do Pai para nossas vidas, querer através das suas escrituras, da sua palavra, querer mais dele. Esse homem queria enxergar, irmão. E foi a fé dele em Cristo que o fez enxergar. E nós precisamos fugir da nossa cegueira política e olhar somente para Cristo, para que ele possa fazer nós vermos novamente. O cego Bartimeu, ele é um retrato da cegueira espiritual dos discípulos. Por isso que Marcos coloca de forma fantástica ele no final da história. Bota um cego, porque o cego é o retrato da cegueira espiritual dos discípulos, que não compreendiam os ensinamentos de Jesus e precisavam ter seus olhos abertos. O cego é essa. Olha, vocês estão vendo o cego? São vocês. Vocês que são cegos. O cego enxergava melhor do que vocês. O cego, sendo cego, enxergava melhor do que vocês. Eles estavam com uma cegueira espiritual, de não entender quem era Jesus de fato. Eles precisavam de um toque de Jesus para curá-los, como fez com o cego. Algumas lições que nós podemos ter, principalmente do cego. Os discípulos nem se falam, eles estavam cegos pelo poder que não tinham, pela promessa do poder. Lembrando disso, cegos pela promessa de poder. Ele nem tinha poder. Imagine se ele tivesse. Imagine se concluísse os sonhos dele messiânicos de um novo reino. Imagina. Mas graças a Deus, o Senhor nos cura desses grandes homens que abalaram o mundo, que trouxeram a fé até a gente, que você vê no livro de Atos, que a gente está estudando, né, nos vídeos. Quem é Pedro? Quem é Tiago? Quem é João? Esses homens cheios do Espírito Santo, porque foram impactados, foram batizados no Espírito Santo de Deus, que esqueceram totalmente disso, que foram transformados. Então há salvação, graças ao bom Deus, das nossas cegueiras políticas. Há salvação em Cristo Jesus, para que nós ficamos livres disso.
Então, a primeira coisa, nós precisamos ouvir a Cristo. O verso 47, que diz: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazareno estava perto, começou a gritar. Ele ouviu a Jesus. E nós precisamos primeiramente ouvir a Jesus. Essa é a voz que nós devemos seguir. Essa foi a voz que o cego Bartimeu ouviu. Segunda coisa, nós devemos clamar a Ele. Clamar a Jesus. É o que Bartimeu fez, ainda no versículo 47. Ele ouviu a Jesus, ele começou a gritar. Romanos 10,13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar o nome, todo aquele que invocar, todo aquele que gritar pelo nome de Jesus será salvo. Mas não é falar da boca para fora. O texto fala que com sua boca confessar, se você crer de todo o coração, será salvo. Precisamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. A conversão começa no nosso coração, começa de dentro para fora, em que eu entrego a minha vida ao Cristo ressurreto, eu entrego minha vida a Jesus e confesso com a minha boca, eu falo que Ele é Senhor da minha vida, e não há outro, então eu preciso clamar para Cristo, como fez o cego. Eu preciso crer em Jesus, versículo 52. Que diz: vai, pois tua fé o curou. A fé. Lembrando que não foi uma fé vazia, uma fé dele, mas foi a fé em Jesus que o salvou, que o curou. Não foi uma força, ele tem muita fé. Não, foi ele colocou a sua fé em Jesus e por isso ele foi curado. Não foi a força da sua própria fé, a sua crença, nada disso. Atos 4,12, que diz pra gente: não há nenhum outro nome que devamos ser salvos. Nenhum outro nome. Não há outro nome em que devamos ser salvos. Somente a crença no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus em que nós podemos ser salvos. E a terceira coisa, que é a decisão que fez o cego Bartimeu no versículo 52. Ele seguiu a Cristo no mesmo instante. O texto diz, no mesmo instante, ele passou a seguir a Jesus. Então, dentro do final disso tudo, o que eu devo fazer em resposta ao que ele fez por mim e salvar a minha vida é o seguir. E seguir a Cristo é seguir para Jerusalém, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, e é seguir para a sua cruz. Nós não estamos isentos da cruz de Cristo. Seguir a Cristo é um sinal, é um compromisso de segui-lo até a sua morte. E a gente não sabe para onde vai esse seguir a Jesus. Eu posso ir para um lugar muito bom, eu posso ir para um lugar ruim, mas eu sei que com Cristo eu tenho o melhor lugar da face da terra que possa existir. Seja como o apóstolo Paulo fala, seja na doença, seja na saúde, seja na abundância, seja quando falta tudo. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Muita gente não lê o versículo desse jeito, acha que é um super-homem. Não, Paulo está falando que é na escassez, que é na abundância, que é na doença ou na saúde, na felicidade ou na tristeza. Em Cristo eu posso todas estas coisas, porque Ele me fortalece. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, no nome de Jesus. Que nós possamos enxergar, deixar nossas cegueiras políticas para trás. Confiar somente no nome, naquele nome, no grande nome de Jesus. O nome que há o poder, no sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado.
no maior nome, não há outro nome em qual os homens podem ser salvos. Não há nenhum outro nome, irmãos, que pode nos dar salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar. Agradecer a todos que estão conosco. Temos visitantes pela live, né? Então você curte a nossa página. Nós temos cultos às quartas e aos domingos. Às quartas às 8. Aos domingos nós estamos começando às 8h10. Né? Então, Deus abençoe. Que eu não conheço de onde você é, mas Deus abençoe. Eu vi outra pessoa também, Eliana, Deus abençoe. Miriam, Deus abençoe. E se tem outro visitante aí, Deus abençoe a todos. Vamos orar agora, meus irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque não há nenhum outro nome embaixo dos céus do qual os homens podem ser salvos. Somente Cristo Jesus. Tu és o nome sobre todo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor teve misericórdia, porque o Senhor olhou para a gente, que nós éramos cegos, Pai. Cegos. O Senhor nos deu visão. Obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia em nossas vidas, por olhar esses cegos, Pai, que não sabiam por onde andar. Deus abençoe a todos, Pai, todos que estão visitando. Abençoa, Pai, os nossos irmãos em Cristo. Fortalece e dá-nos uma excelente semana para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É isso que te pedimos. No Teu doce e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até quarta-feira.